Boa noite a todos. Alegria de estarmos juntos mais uma vez nesta noite, recebendo do alto tudo aquilo que for de maior necessidade para cada um de nós. Nós possamos sair fortalecidos mais uma vez desta casa. E também pedindo aos nossos irmãos que estão aí distante, acompanhando o nosso trabalho, também permaneçam em sintonia conosco no momento da nossa prece, no momento da palestra. Tenha certeza de que também o amparo da espiritualidade estará envolvendo vocês, aonde vocês estiverem. Hoje conosco, Coronel Edson Sardano, representando a USE de Santo André, e o tema Sublime Tarefa. Oi? Mãe, Sublime Tarefa. Faltou a mãe. A mãe está em casa, acho que está vendo. Está vendo? Está vendo o filho aqui hoje? Eu estou seguindo por aqui, li o que foi passado aqui para mim, da USE de Santo André. Lembrando sempre que toda quarta e última sexta do mês é a USE de Santo André que encaminha o palestrante. O Edson é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Santo André, mas hoje representando a USE, filho, né, do Miguel Sardano, Terezinha, Jesus Sardano, da creche Amélia Rodrigues, vocês conhecem, vereadora aí de Santo André. Está conosco mais uma vez, mas está representando a USE hoje. A frase que nós trabalhamos esta semana: não te afastes da fé e persiste no bem. Somente com Jesus a vitória virá. Irmão José. E a partir de agora, a vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Francisco de Assis. Hoje vocês estão vendo que alguns trabalhadores estão com camisa vermelha, plasmando amor. Depois nós vamos falar a respeito, o motivo, né, de estarmos assim, vestidos com esta camisa. Ok? Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, acompanhando o Juarez. Capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. Item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples: é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes a não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Que assim seja. Vamos então convidando os trabalhadores a se posicionar na casa, os 3 andares. Hoje nós vamos fazer passo coletivo. Devido ao tempo, então nós abrimos a porta mais cedo e não fizemos o passo individual. Então vamos fazer neste momento. Pedindo a todos para se posicionarem, ficarem bem tranquilos, serenos, abrir o coração. E a você, meu irmão, minha irmã também que está distante, no aconchego do seu lar, em hospitais, em tantos lugares, acompanhando este nosso momento da prece e do passe.
Vamos nos desligando do mundo material, tudo aquilo que vivenciamos hoje, e apenas ligados aqui dentro, em companhia com estes amigos espirituais. O nosso coração feliz, sentindo a presença destes enviados do alto, onde nós vamos nos ligando com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes. Agradecendo a Deus Pai pela vida e por estarmos neste local recebendo as benesses do alto. E os nossos amigos vão assim trabalhando, recolhendo as nossas negatividades, formas e pensamentos de encarnados, desencarnados, higienizando a nossa aura, nossos pontos de forças, nossos sentimentos e pensamentos. Através das suas tochas eletromagnéticas vão queimando tudo que for de negativo neste ambiente. E mentalize também aqueles que estão distantes, no seu lar, estes nossos amigos do alto. E nós vamos mentalizando uma cor verde envolvendo todo este ambiente. E envolvendo também o ambiente do seu lar, do hospital, aonde você estiver. Visualize este verde envolvendo você e toda a sua família. E todos nós que estamos aqui, deixando que tudo e todos sejam envolvidos por esta luz, que vai fazendo asepsia, e ao mesmo tempo vamos mentalizando esta luz verde, canalizando para aquele local onde mais necessitamos. Seja o nosso corpo físico, seja o nosso espírito, perispírito, deixando que a espiritualidade também possa trabalhar, pois eles, na verdade, é quem sabe a nossa necessidade. Vamos deixando que esta luz intensifique naquele órgão, membro, células do seu corpo, a luz verde da cura. E vamos mentalizando agora uma cor rosa, envolvendo o nosso cardíaco, deixando que as equipes religiosas possam trabalhar em nós as nossas emoções, as nossas dores da alma. Vamos deixando que esta luz rosa atue no nosso cardíaco, intensificando, aquecendo o nosso coração, os nossos sentimentos, onde vão trabalhando e nós também auxiliando, trabalhando o perdão, auto-perdão e perdão. Primeiro em nós, conosco, e depois para com o próximo. Deixando também que esta cor rosa intensifique o amor que existe dentro de você. Somos filhos de Deus perfeito. E nós vamos pedir à espiritualidade que trabalhe em nós, intensificando o amor, dentro de nós e fora de nós. Vamos mentalizando uma cor amarela, envolvendo o centro da nossa testa, o nosso chakra frontal,
onde nós pensamos tantas coisas diariamente, vamos deixando que esta luz atue neste nosso frontal, abafando as negatividades, os pensamentos negativos, e fortalecendo os pensamentos positivos, onde nós vamos dizer que nós somos luz, amor, paz, sucesso, fé e tantas outras coisas mais. Vamos fortalecendo e nos ligando com o nosso mentor individual, pois através desta luz amarela, este amigo se aproxima ainda mais de nós, fazendo uma ligação mais direta e nos auxiliando no nosso dia a dia. E vamos agradecendo a este nosso irmão, este nosso amigo, esta nossa amiga. Talvez de outras existências, espíritos que foram assim designados para nos auxiliar nesta existência. A nossa gratidão, nosso afeto, vamos assim colocar algumas palavras de carinho a este nosso irmão, esta nossa irmã. Vamos mentalizar agora uma cor azul, deixando que este azul possa tomar conta de todo este ambiente. Esta casa, estes quarteirões, estes nossos vizinhos, esta nossa cidade, cidades vizinhas, outros estados, outros países, que nós sabemos quantos acompanham o nosso trabalho neste momento tão distante. Outros países que também fazem o tratamento à distância. Que esta luz azul possa envolver você, minha irmã, meu irmão, e sinta paz dentro de você. Deixe que esta luz te traga tranquilidade, esperança, como se você estivesse trazendo para dentro do seu corpo esta luz, envolvendo todos os órgãos, membros, células, para que tudo trabalhe em harmonia, em uma sintonia da paz e do amor. O equilíbrio interior, sabemos o quanto é necessário para o nosso bem físico e espiritual. E quando nós nos ligamos neste azul, a imagem de Mãe Maria, Mãe Santíssima, onde nós nos colocamos, pedimos licença para nos colocar em seus braços, sentindo o afago, sentindo o carinho, sentindo o amor desta nossa Mãe, que zela por nós e segura em nossas mãos também, pois somos ainda crianças, tão pequeninos e necessitamos desta nossa Mãe. E junto nosso Mestre Jesus, envolvendo todos nós neste instante, de braços abertos, convidando a todos nós. E nós vamos nos aproximando deste Mestre. Nós vamos deixando que a energia dele possa adentrar nossos poros. Busque a figura de Jesus neste instante, neste momento. É Jesus olhando por você, colocando as mãos sobre você, colocando as mãos aonde mais você necessita. E agradeça a este Mestre por estes momentos especiais. E agradecemos ao Pai pela vida, por tudo que temos.
por tudo que somos e por todas as experiências vividas até o momento. E agradecendo a todas as equipes espirituais que fluidificam nossa água, que trabalham imensamente nesta noite para o nosso bem. Agradecemos a todos vocês. E nós vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Edson Sardano, Edinho, que está conosco nesta noite, trazendo o seu conhecimento, as suas experiências, e que leve desta casa as nossas vibrações de amor, de carinho, de paz, para o seu lar, para toda a sua família, e também essas vibrações possam envolver seus amigos que estão conosco nesta noite, acompanhando este nosso irmão Edson Sardano. Que a paz permaneça dentro de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que seja feita a vontade do Pai, nesta noite e todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Permitam-me, assim, chamá-los, porque é como eu me sinto. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, nesse oásis de bênçãos, de paz, onde tantas pessoas buscam amparo, buscam ajuda, mas outras tantas buscam ajudar, buscam amparar. E não tenham dúvida que essa segunda forma é a mais eficaz no que diz respeito a conseguir a ajuda, conseguir o progresso, a melhora. É a máxima do Francisco de Assis, que, sem dúvida nenhuma, é um espírito retratado aí na sua imagem, nos seus exemplos, como uma forte referência para nós, cristãos, espíritas, é dando que se recebe. É o exercício que nós precisamos fazer, de nos conscientizarmos. Dar, deixa que Deus faz a parte dele. Não vamos nos preocupar com nenhum tipo de troca, nenhum tipo de preocupação. Será que vai fazer? Será que não vai fazer? Deus faz a parte dele. Não nos preocupemos com isso. Vamos fazer a nossa. Representando a USE, a gente segue uma sequência de temas. E agora, no mês de maio, nós estamos no mês das mães. 12 de maio, comemoramos o Dia das Mães. Então, a USE propõe unificar os centros espíritas, não de uma forma administrativa, cada um tem o seu espaço, a sua autonomia, mas unificar um pouco das nossas conversas, do nosso estudo, das nossas reflexões, à luz da doutrina espírita. E é interessante a gente aproveitar esse mês, o mês de maio, que não é um mês, não é uma data religiosa, mas é um dos momentos mais importantes, eu acredito, para nós, seres humanos encarnados, termos como reflexão, como reverência até, a figura materna. Daí o tema, Mãe,
tarefa abençoada. É realmente uma tarefa abençoada. Algumas pessoas falam, poxa, mas o Dia das Mães é uma data comercial. É. E qual é o problema de dar um presentinho? Tem muita gente que usa isso como pretexto. Não, o Dia das Mães é todo dia. Então, não dá presente nunca, nenhum dia. Pode dar no Dia das Mães, pode dar todo dia, não tem problema nenhum. Se alguém usou mal, se alguém usou errado, usam comercialmente, isso não é problema de quem tem o sentimento puro no coração. E tem uma razão histórica, uma razão espiritual, muito distante. A figura materna é uma figura de carinho, é uma figura de proteção, é uma figura divina. Nós costumamos dizer que ela é uma parceira de Deus, a co-criadora. E é verdade. Nós, ao longo das nossas vidas, ao longo da história, a gente observa os exemplos de maternidade, até na referência do Cristo, que é, nós sabemos, o espírito de maior envergadura moral que já esteve conosco nesse planeta. O próprio Cristo tem na mãe uma relação, às vezes até maior. Quantas e quantas pessoas não oram tentando chegar no filho, mas chega pela mãe, porque sabe que pela mãe vai ser ouvido. Então, às vezes, não tem coragem de orar para Jesus, falam, deixa eu orar para a mãe, deixa eu orar para Maria, porque ela vai puxar a orelha do filho e falar, resolve o problema do cidadão ali, porque essa figura materna é realmente uma figura de amparo, de amor, retratada das mais variadas formas, seja na esfera religiosa, filosófica, material. Isso tem uma origem antiga, tem uma história mais recente, que é o que é mais divulgado, mas isso remonta lá à Grécia Antiga, naquelas divindades. Havia uma deusa, ela, aliás, não é deusa, na época eles eram titãs, ela como mulher era uma titânide, Reia. Ela se casou com um irmão, Cronos. Eles eram filhos de Gaia, terra, e Urano, céu. Tudo isso a gente vê são metáforas para aquela infância da humanidade, explicar o mundo, explicar a natureza. Então Urano, o céu, Gaia, a terra, junta céu e terra, tiveram filhos. Um dos filhos, Cronos, em grego, tempo, né? Por isso cronômetro. E ele se casou com a sua irmã Reia. E Cronos ficou sabendo em determinado momento, sempre, já dizer que fofoca é um negócio milenar, né? Fofocaram lá na orelha do Cronos que ele seria deposto por um dos filhos. Então Cronos passou a comer os filhos. Ele literalmente comia os filhos. Aí a gente já começa a ver o papel da mãe, o papel do pai. Cronos, com medo de ser deposto, comia os filhos. A Reia, preocupada com isso, conseguiu proteger um deles, Zeus. E deu para Cronos, aí que a gente vê como o homem pensa que manda, como o homem é tonto, né? A Reia deu para o Cronos uma pedra embrulhada num pano, e ele engoliu, achando que era Zeus. E ficou satisfeito. Mais para frente, a profecia se cumpriu, Zeus tomou o seu lugar e assumiu, então, o Olimpo, reproduzindo aí mais outros deuses, com a esposa, irmã e esposa, Reia, e ela ficou conhecida, então, na mitologia, como a mãe dos deuses. Por isso, essa simbologia de representar uma grande mãe. Ela tem um similar romano, na mitologia romana, mas ficou mais Cibele na mitologia romana. Mas ficou mais conhecida a Reia na mitologia grega. E eu estou destacando isso porque aí a gente já vê na própria metáfora, que foi na própria criação, porque isso é uma criação humana, é uma historinha, não é nada, não tem nenhuma base científica, mas milenarmente, na própria historinha, ficou bem claro quem está interessado em poder, quem está interessado em força, em guerra, em conquista, quem está interessado em proteção, quem está interessado em amor. Principalmente em relação à própria prole. Mas isso se estende
as demais criaturas. Então a figura da mãe é, sempre foi e sempre será uma figura de proteção. Por isso, uma missão, uma tarefa sublime, como o nosso tema propõe, e o Evangelho confirma. É realmente uma experiência sublime. O Dia das Mães, o 12 de maio, ele tem uma explicação menos assim, romântica. Uma americana chamada Anna Jarvis teve a mãe desencarnou em 1905, e ela, para homenagear a mãe, começou a fazer uma campanha com pessoas que não tinham mãe, para homenagear as mães, tal. Esse movimento cresceu e foi instituído depois no estado dela, depois nos Estados Unidos como um todo, em 1914, o Dia das Mães. Depois foi para o mundo. Getúlio Vargas, em 1932, instituiu, então, 12 de maio, o Dia das Mães. Então, vamos dizer assim, não tem lá uma profundidade muito romântica, nada, mas a partir daí, então, a gente comemora o Dia das Mães. Por que 12 de maio? Começou lá nos Estados Unidos, né, com a Anna Jarvis. E lá, a primavera, no hemisfério norte, é nessa época. Então, vai de abril a junho, salvo engano. E a primavera é o período da fertilidade, da reprodução. Até aí a gente vê a referência da mãe terra, da reprodução, da alegria, das flores. Então, tudo que diz respeito à mãe é bonito. Tudo que diz respeito à mãe é romântico, é doce, é carinhoso. E aí fica aquela contrapartida. Então, ser pai, o que é? Ser pai é também uma etapa. Eu costumo dizer o seguinte: a gente reencarna como homem para fazer as besteiras. E aí volta como mulher para arrumar tudo. Está bem claro, para mim, na minha formação, está bem claro, na literatura espírita, esse papel da mulher. O Livro dos Espíritos, aí agora eu vou começar a desmistificar isso aí, porque agora as mulheres também estão se achando, né? Então vamos dar uma desmistificada nisso aí. O Livro dos Espíritos, na pergunta 200, Kardec pergunta para os espíritos, depois ainda vou falar do Kardec aqui. Kardec, o filme. Kardec pergunta para os espíritos, na constituição do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos têm sexo? Você vê que a curiosidade é grande, né? Quem tem curiosidade de sexo, não é só criança, não. Kardec também tinha. Porque fica imaginando como é que é um negócio lá, do lado de lá, né? Como é que vai todo mundo morrer na curiosidade, porque a resposta não elucida muito, não, né? Mas a gente pode ir estudando, se aprofundando. E ele pergunta lá, pergunta 200, os espíritos têm sexo? E qual é a resposta? Não como entendeis. A resposta é não. Mas dá uma complementada. Não como entendeis. Como é que nós entendemos? O que nós entendemos, e eu não estou falando necessariamente de relação sexual. Vamos englobar tudo. E os espíritos se esclarecem para Kardec. O sexo depende da organização física, com relacionamento ou não. Sexo biológico depende do corpo físico. E isso é do corpo. Espírito não tem sexo, como nós entendemos. Então, como é que é a ligação deles? A ligação é emocional, afetiva, que pode perfeitamente ser aqui assim também. Afeto não tem sexo. A nossa ligação pode ser perfeitamente afetiva, sem necessariamente uma efetivação prática. Não tem nada nem de certo nem de errado em nenhum dos lados. Quer dizer, não está aqui, não estou fazendo nenhuma colocação puritanista, nada disso. Para o espírito, pouco importa se é homem ou se é mulher. É o sentimento. É isso que vale para o espírito. E é o que pode valer aqui para nós também. Agora, nós temos uma organização que precisa, vamos dizer assim, ter continuidade. Daí a gente ter a questão da reprodução, do relacionamento, de família, tudo isso aí. Mas independente disso, o que realmente tem que ficar para nós muito claro é que o que chega para Deus, o que vai chegar para lá quando nós deixarmos o corpo físico e todas as suas características materiais, é o sentimento.
Então não é o sexo, é o que nós fizemos do sexo. Como nós nos relacionamos com ele, de uma forma ampla, no coração. Porque nós vamos levar, metaforicamente, simbolicamente, nós vamos levar lá para o plano espiritual. Ia falar lá para cima, mas nem todo mundo vai para cima, então não vou decepcionar ninguém, né? A gente não vai levar para o lado de lá outra coisa senão o nosso coração. Aquilo que a gente fizer, a dignidade com que a gente viver, que a gente tocar a nossa vida. Então, na pergunta 200 fica bem claro. Lá não tem sexo, como nós entendemos. Mas os espíritos têm uma tendência. Por quê? Nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que nós somos hoje o resultado da soma das experiências passadas. Então tem aquele menininho, normalmente chinês, eu não sei o que acontece lá na China, mas com 2 anos já toca piano, nunca aprendeu, nunca viu, não tem vizinho nenhum que toque, porque às vezes os parapsicólogos malucos, eles falam, não, é um vizinho que tocava e a mãe, enquanto estava grávida, no útero ele aprendeu a tocar piano. Eu não sei, eu tinha uma vizinha pianista, minha mãe ficou grávida 9 meses, eu não sou prematuro, né? Porque alguém falou, você nasceu de 5 meses, não deu tempo. Não aprendi a tocar piano. A gente tem uma carga do passado. A gente acumula as experiências. Daí a gente se referir da alma feminina. E isso é importante, porque o princípio do evangelho tem que se ampliar. Porque a gente fala, puxa vida, mãe, sublime tarefa. Eu sou mulher e não sou mãe. Então eu estou, entre aspas, estou em pecado. É uma opção. Tem pessoas que não querem ser mãe, acham que não tem jeito. Vamos dizer assim, não é recomendável se o princípio, se a razão de ser, se o argumento é eminentemente material. Não, nesse mundo, do jeito que está, do jeito que estão as coisas, esse mundo violento, esse mundo corrupto, eu não vou colocar um filho no mundo. Quer dizer, ao invés de você falar, não, é esse mundo que precisa de um filho decente. É esse mundo que precisa de alguém para melhorar. Vocês já imaginaram se Maria pensasse dessa forma? Não, esse mundo maluco, esse império romano aqui incomodando a gente, eu não vou colocar um filho nesse mundo. Jesus não tinha vindo, né? Uma comparação extrema. Às vezes a gente fala, puxa, esse mundo, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? É o contrário. Que filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então, a maternidade, a paternidade, é uma oportunidade de contribuir, é uma missão. Aí a tarefa sublime. Então, quem pode, deve. Teoricamente, a gente vai estudar, por exemplo, a limitação de filhos, é óbvio que o mundo muda. O mundo se transforma, a gente se adapta. Então, mas o Espiritismo é contra a limitação de filhos? Não é contra nem a favor. Nós temos nossos vínculos do passado, quanto mais criaturas nós pudermos receber, interagir, compartilhar, melhor. Agora, dentro das características do mundo, cada um adapta a sua vida conforme sua consciência, sem nenhum peso, sem nenhum tipo de cobrança, de amarra. O que não pode é ter argumentos de ordem mesquinha. Nós, espíritas, falamos muito sobre aborto. O aborto é um crime abominável. Tá? Não se recomenda mesmo. É muito complicado falar de aborto para muita gente, porque às vezes você tem entre as pessoas alguém que está querendo uma ajuda, tal. Então, a gente não pode nunca olhar por esse critério, é uma coisa péssima, é uma coisa... É óbvio que é uma agressão em relação à própria natureza, em relação às leis de Deus, mas tem, vamos dizer assim, um outro olhar. Agora, se a pessoa faz isso, e tem gente que faz isso por questões econômicas, eminentemente. Não, está muito apertado, não dá para pagar plano de saúde para 2. Peraí, pô. Então são outros pesos, é diferente de uma situação emocionalmente complicada. É uma outra questão, é um outro capítulo. Nós espíritas temos a nossa visão, mas não pode nunca ser uma visão tacanha, fatalista, de acusação. Ao contrário, a doutrina espírita é a doutrina do perdão, da consolação, da razão. E é pela razão que eu estou comentando. Quer dizer, é bom se reconciliar com o maior número de pessoas? Óbvio. Nessas experiências passadas que nós tivemos, a gente deixou um monte de arestas. Quanto mais rápido nós apararmos essas arestas,
melhor para nós. Nós estamos aqui para nos esforçar. O problema é quando a gente entra aqui e os argumentos da terra começam a falar mais alto. Como lá na parábola do semeador. Tem lá uma parábola do semeador que diz que o semeador lançou as sementes, também numa forma alegórica, e as primeiras sementes caíram fora da sementeira, vieram os pássaros comer, ou seja, aquelas pessoas que não dão a mínima para os ensinamentos do Cristo. Aí aquelas outras, cujas sementes caíram na pedra, e não foi possível, então, que as sementes criassem raízes. Floresceram, mas como não tinha raiz, morreram. São aquelas pessoas que, vamos dizer assim, tomam contato com os ensinamentos, com a doutrina do Cristo, mas de uma forma superficial, não leva muito adiante. E aquelas outras cujas sementes florescem, encontram um chão fértil para fixar raízes, mas ao crescer encontram espinhos que abafam, que não permitem que cresça. Esses espinhos são o quê? São esses apelos materiais. São esses apelos do mundo que nos impedem de fazer aquilo que a gente deveria fazer, e às vezes até que quer fazer. Não raras vezes sabe o que tem que fazer. Eu comentava agora há pouco lá embaixo com um amigo meu, médico, amigo de adolescência, que às vezes nós fazemos, às vezes não, sempre, a gente faz isso com o próprio corpo. Quem que não sabe que cigarro faz mal, que bebida faz mal, que gulodice faz mal, que sedentarismo faz mal? Todos nós sabemos. Mas e por que vivemos assim? Então, são esses espinhos que nos impedem, nos dificultam, impedir nunca, porque a vontade é nossa, mas dificultam, a gente não tem assim, aquele ânimo, aquela coragem, aquela impetuosidade positiva de transcender, de ultrapassar. Por isso que é importante a frequência, o estudo, uma vinculação religiosa, seja ela qual for, para que a gente se fortaleça, porque a matéria coloca os seus apelos nos nossos dias, no dia a dia, a cada segundo. Nós estamos expostos aos apelos da matéria constantemente. E nesse peso, para que lado que eu vou, nós precisamos também nos abastecer desses insumos espirituais, para trabalhar o cérebro, trabalhar a convicção, para poder decidir melhor. Não como santos de uma vez por todas, não, mas aos poucos, fazendo o papel do bom espírita, como o próprio Evangelho fala, aquele que luta contra suas más inclinações. É uma luta constante, é a tal da porta estreita, que não é uma relação de impedimento. Vai para o reino dos céus pela porta estreita, é uma forma de dizer que não vai nunca, ninguém vai. Não, vai, mas ela é estreita, ou seja, ela requer sacrifício, ela requer esforço. E esforço sempre do espírito em prejuízo da matéria, em detrimento da matéria. Cada vez mais nós temos que colocar o foco no espírito. Isso, além de ser, vamos dizer assim, escada, fator de evolução, é também de paz e tranquilidade e de consolação, aonde entra o Kardec, aonde entra o espiritismo. Porque quando o foco está no espírito, as coisas que abalam o corpo perdem a importância. E hoje, quanto estresse, quanto desgaste nós temos em função das coisas que atingem o corpo. Saúde, o mundo material, que gira em torno do corpo. Como o próprio Divaldo tem dito em várias oportunidades, em palestras, citando até um escritor famoso, cujo nome eu não me lembro, dos tripés, digamos assim, que hoje complicam a vida do ser humano: imediatismo, consumismo e sexismo. São realmente os tripés que estão dando as cartas na sociedade. E isso aí nos fragiliza, nos estressa. Então, a gente está vivendo um mundo de estresse. As pessoas estão estressadas, tensas. E o mundo não é tenso. Nós não precisamos viver estressados. Nós somos filhos de Deus, vivendo sob o gerenciamento, sob a proteção de Deus. Por que tanto estresse? Por que tanta angústia? Por que tanta ansiedade? É essa falta de foco. O foco tem que estar lá no espírito. Aquela síndrome da maçaneta. Aí o pai e a mãe só relaxam quando escuta a maçaneta da porta do filho chegando. Isso é essa tensão, esse estresse. Você não confia no seu filho, eu confio no meu filho, mas eu não confio nos outros. Não confio nos outros, não confio em Deus também. Porque onde que seu filho vai que Deus não esteja alcançando? Onde quer que ele esteja, Deus está lá também. Em qualquer cantinho, Deus está lá. Mas a gente não consegue, por quê? A gente tem na cabeça que o mundo é sempre uma armadilha. Problemas, e não é assim. E aí vai pesando. Nós estamos cada vez mais vendo
depressão, angústia, ansiedade, bipolaridade, suicídio. Não passa uma semana que a gente não vê uma notícia de um parente, de um amigo, de um conhecido, agora com redes sociais. Então, jovens, ontem ainda em Santo André, uma menina de 14 anos pulou de um prédio. O que faz uma menina? Aí, desilusão amorosa. 14 anos, desilusão amorosa. Então, a gente cria filho, aí já tem que falar mandarim, escrever chinês de trás para frente. Bem que não tem mérito nenhum, porque chinês escreve de trás para frente mesmo, de qualquer jeito, né? Tem que falar mandarim, dominar inglês, dominar informática, é isso e aquilo. Aí leva um fora na namorada e se mata. Que sociedade nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo conosco? Então, essa falta realmente de visão. Quem somos nós? Nós somos espíritos, filhos de Deus, indestrutíveis, caminhando inexoravelmente para a evolução, para o progresso. Ah, mas dói aqui, dói ali, estou desempregado. Isso passa. Isso passa, mas é a vida inteira, vida material. A gente vem de milhares de encarnações e temos milhares de encarnações pela frente. Me perdoe quem acha que está na última. Vai ter uma decepção. Tem gente que acha, né, que está na última. Não, isso aqui é a minha última encarnação. Nem nesse planeta não é a última. Isso passa, gente. Só não passa a nossa condição de espíritos. E a oportunidade da maternidade, então, sentido amplo. Sentido amplo. É extremamente importante. Na pergunta 203, Kardec pergunta para os espíritos: o espírito, quando vai reencarnar, ele prefere ser homem ou ser mulher? Nenhuma coisa nem outra. São oportunidades que ele tem. E eu não tenho a menor dúvida que a maternidade é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. A gente vê aí, historicamente, do acolhimento, do amor. Para quem já leu alguns livros espíritas, difícil, eu não conheço, pode ser que o Edson conheça, que alguém conheça, algum livro que retrata quando os espíritos desencarnam. Então pega o nosso lar, que é o clássico, né? André Luiz desencarnou, está lá com aqueles problemas de consciência no umbral. Para quem que ele pediu ajuda? Para a mãe. Eu nunca vi um espírito pedir para o pai. Nunca vi. Eu nunca vi o espírito estar lá no umbral e o pai socorreu. Nunca vi. Então, realmente, mãe é mãe. E nós, espíritas, não tem nenhum problema em falar isso. Por quê? Porque todos nós, se Deus quiser, seremos mães, ou já fomos. Por quê? Espírito não tem sexo. Ele reencarna conforme a oportunidade. E é importante, os próprios espíritos respondem na pergunta 203, na resposta à pergunta 203. O espírito, se só reencarnasse homem, só reencarnasse mulher, ele não teria a experiência do outro lado. Então nós vamos estudar biologicamente, hormônios e bioquimicamente, tudo isso aí. Há uma diferença no comportamento no que diz respeito à vida material. O homem tem essa postura mais... Aí a gente volta lá ao Cronos, né? O homem é o caçador, é o provedor, a mulher é a acolhedora. Aí tem um monte... Não é preconceito, muito embora exista muito preconceito. Muito. Tem uma outra coisa, até que a mulher precisa, vamos dizer assim, dentro da sua experiência, porque além de toda a abnegação, ainda sofre preconceito. Para nós cristãos não cabe a discriminação. E de matéria nenhuma. De raça, cor, sexo, seja lá o que for. Porque nós sabemos, somos todos espíritos. Amanhã sou eu nessa situação. Amanhã sou eu. Então, a visão espírita é uma visão extremamente aberta, extremamente clara. Quer dizer, não cabe na cabeça de um espírita o preconceito contra a mulher. Ah, é um ser inferior. Como era a ideia, por muito tempo, diziam que a mulher não tinha alma. Faz muito tempo, não. A mulher não tinha direitos civis. Ainda a gente vai ver, no mundo árabe, por exemplo, muitos lugares, a mulher não tem direito civil, a mulher não tem documento. Então, é uma questão de evolução. Agora, quando uma mulher reencarna num lugar desse, o que é isso? É uma experiência, é uma provação que ela precisa passar. Agora, aquelas criaturas que impõem a ela aquela provação, também vão voltar nas mesmas condições, ou até pior. Porque, às vezes, o sentimento foi um sentimento hostil. Então, tudo isso é importante para o progresso, para a evolução. Tem um livro famoso na literatura aí, mundial, Os Moicanos de Paris, de Alexandre Dumas. Tem uma expressão que ele usa, até foi tema de música, tudo, é em francês, né? Cherchez la femme, procurai a mulher.
mas a conotação é ruim. Procurai a mulher. Aconteceu algum problema. É um livro que trata, vamos dizer, do comportamento humano, dos problemas humanos. Até os moicanos são índios, né? Então, meio que numa conotação pejorativa com os parisienses da época. Os moicanos de Paris. Então, onde tem um problema, aconteceu algum problema, como nos livros da Agatha Christie, procura o mordomo, o culpado é ele. Na obra de Alexandre Dumas, procurai a mulher. Tem um problema aqui, procura a mulher. Tá, a resposta do problema vai estar lá. E a gente cresceu dessa forma, estigmatizando a mulher, com preconceito em relação à mulher. Adão e Eva. Adão é vítima. Adão era um coitado, estava lá no paraíso, não fazia nada. Aí veio a mulher com a sua curiosidade, veio a mulher e aí induziu o coitado a erro. Né? Induziu o coitado a erro. Tem a versão da mitologia grega, do Adão e Eva, a gente vê como isso tudo são historinhas, realmente, que a humanidade vem contando, né? A Pandora. Então Deus deu para sua filha Pandora uma caixinha. Olha, não abra de jeito nenhum, imagina, não abra, né? Quantos tempos você acha que demorou para Pandora abrir a caixa? Ou seja, está ali o preconceito, a mulher não aguenta, né? A mulher não aguenta. Aí a Pandora foi lá e abriu. O que é que aconteceu? Saíram todos os males da humanidade da caixinha. A gente cresceu assim. Nós crescemos assim. A humanidade foi formada assim, achando que a mulher é culpada de tudo, a mulher é curiosa, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E veio a doutrina espírita nos mostrar, você quer falar mal da mulher? Pode falar bastante, só que já é você. Já é você. Então, para nós é importante enaltecer a condição da mulher, o momento mulher, mas enaltecer a maternidade, o sentimento maternal. Quer sentimento mais maternal do que o Cristo? Que Francisco de Assis? Dessa casa. Olha quantos filhos acolhidos aqui. Isso é um sentimento maternal. É um sentimento que se desenvolve com a evolução. De abraço, de acolhimento. A natureza encontrou essa metodologia. Nos fazer homens, nos fazer mulheres, para passarmos por isso, pela delicadeza, pelo cuidado da maternidade, da gravidez. A gente vê na natureza. O coelhinho, quando fecunda lá a coelhinha, ele se manda e vai procurar outra coelhinha. A coelhinha, quando ela sabe que ela está grávida, quando ela vai lá no ginecologista, faz exame, ele fala para ela. Acho que ninguém viu nenhuma coelha e filha de ginecologista aqui, né? Mas quando ela sabe, algo diz para ela que ela está grávida, ela começa a tirar os pelinhos da barriguinha para fazer ninho, para acolher, para receber. E não quer mais saber de coelho. Não quer mais saber de coelho. Por isso ele tem o pretexto para sair por aí dando os pulinhos. E o coelho pula mesmo, né? É a natureza. E o homem também é animal, mas agora a gente tem razão. Nós somos espíritos. Temos o nosso lado biológico, tem um livro de um médico baiano, chama Elcimar Coutinho, esse livro é ótimo. O Sexo do Ciúme é o nome do livro. É outra palestra, não vou começar aqui agora. Estou fazendo uma pequena introdução, já eu começo. Até que hora que vai? Até agora, né? Então, fica para outro dia o livro do Elcimar Coutinho, mas ele coloca bem isso, a nossa natureza biológica, animal, só que nós somos espíritos. E temos que agir como espíritos. E o espírito tem que se sobrepor à matéria. Sempre. Aproveitar as oportunidades que a matéria nos dá, e aí entra a maternidade. Mas não necessariamente a maternidade do parto, da reprodução humana, mas a maternidade do coração. Então, se todo homem puder ser um pouco mãe, é um esforço que vale a pena. Porque a natureza também vai ajudar com que ele venha. Se ele não quiser ser mãe como homem, ele será mãe como mãe mesmo. Porque Deus não nos desamparará e nos dará todos os instrumentos de progresso e de evolução. E a maternidade, não tenham dúvida, que é um deles. Quanto mais a gente colocar o foco, o coração, no espírito, nas coisas que envolvem o espírito, melhor para nós. Gente, é possível parar de sofrer. É possível. Sorrir. Larga esse estresse todo. Estou com um problema. Seja lá o que for, todos esses problemas vão passar, minha gente. Todos.
todos, mesmo que sejam com a morte do corpo, mesmo que sejam com a perda do corpo. Isso é uma passagem. Isso é uma passagem. A vida continua. A vida rica, abundante, feliz. Não tenham dúvida disso. É um exercício, não é fácil. E essa coisa do exercício, para finalizar, eu vi isso no WhatsApp aí, não vou me alongar, mas um menininho falando, você tem exercitado o quê? Tem exercitado pessimismo, ranço, ódio. Tudo que você exercita, você fica bom. Se você começar a exercitar corrida, logo logo você vira um maratonista. Se você exercitar ódio, ranço, pessimismo, você vai ficar bom nisso. Em pessimismo, em ranço, em ódio. Aí sua vida fica uma loucura e você não sabe por quê. Ah, o que eu fiz? Nada. Você está se exercitando. Você está ficando bom no mal. Agora a gente pode fazer o contrário, exercitar o bem. Exercitar o perdão, exercitar o amor, o carinho, o otimismo. Vai ficar bom. As coisas ruins vão acontecendo, mas você exercitou tanto bem que você nem percebe. Você nem percebe. Porque o seu coração é bom. Ele está com a musculatura preparada. Ele está com o condicionamento preparado para enxergar o bem em todos os lugares. Em todas as coisas, em todas as posturas. Mesmo aquelas que a mente humana, ingenuamente, coloca como ruim. Porque não há maldade no mundo. O que há é ignorância. Como o próprio Cristo disse, olhou para aquele povo que o crucificara. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Cristo não falou, perdoai essa maldade desse povo. Eles não sabem o que fazem. Então o Cristo não sofreu. O Cristo não ficou triste. Ao contrário. Eles não sabem o que fazem. É o olhar que nós temos que desenvolver. É possível agora? Não, vamos um passo de cada vez. A gente vai chegar lá. Mas temos que ter isso muito claro no nosso coração. Primeiro, as coisas do Espírito. Como está lá naquele capítulo do Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Está aí um grande exercício. Primeiro o reino de Deus, o resto vem, sem dúvida nenhuma. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Agradecemos Edson Sardano por estar aqui conosco hoje, falando sobre esse tema Mãe Sublime Tarefa. Palestrante de sexta-feira, Sandra Bronhara, representando a USP de Santo André, o mesmo tema Mãe Sublime Tarefa. Quarta-feira que vem, a palestrante Maria Luísa Manfrim, do Grupo Assistencial Espírita Irmão Romano, e o tema Culpa, Remorso e Arrependimento. Então, é o tema para vocês semana que vem, quarta-feira. Rapidamente, as nossas recomendações, sempre pedindo a todos a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, leitura do Evangelho. Antes de chegar aqui na nossa casa, deverá passar em orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também, relatar como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, a lição que cai para nós, né? O estudo, o preparo já em casa. Depois fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência à palestra 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA Ficha Rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Será encaminhado no andar de baixo. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos, sentimentos. Em seguida, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento PO pós-operatório, a ficha verde para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhor. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá desencadear
no decorrer desta existência. Então, quando for chamado o seu número no monitor, por gentileza, já fique com a ficha na mão, não entre sem a ficha, entregue para o trabalhador lá dentro, para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir ser assistido. Vamos entrar bastante confiantes com fé, nos entregando totalmente, né, a espiritualidade, ele sabe o que é melhor para nós, poderá mexer em uma região que não está marcada na sua ficha, ou poderá não mexer na região que está marcada na sua ficha. Aí ele poderá mexer à noite, em casa, os mentores, ok? Se você perceber algo anormal, procure seu médico, né? E aí sim, siga as recomendações médicas, ok? Antes de sair da sala, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica da casa. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês. Lá dentro também tem uma pintura do Dr. Hans. E faça a ligação com eles, deixe uma água para ser fluidificada, um copo, uma garrafa, uma jarra, o que você preferir. E amanhã, pela manhã, ao acordar, comece a beber um pouquinho desta água, 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso você tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles darão toda a assistência a você. Ok? Hoje pedimos alguns cuidados: evitar o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias vamos evitar. Os demais dias você pode fazer atividade e deve fazer atividade, né? Cuidar do seu corpo físico. Ok? Lá em cima temos trabalhadores, tem um trabalhador explicando o que é o Evangelho no Lar, para que serve, tirando suas dúvidas, né? Então, se você está chegando agora, logo mais 20h30, nós temos um trabalhador lá à disposição explicando, você pode ir acompanhando, eles vão aí mostrando o número que está sendo chamado, e se chamar o seu número, você desce para os tratamentos, ok? Temos também atendimento fraterno, aqueles que quiserem falar sobre a doutrina ou qualquer situação, assunto, né, que você esteja passando, enfrentando, temos lá trabalhadora e trabalhador à disposição de você, para você ficar à vontade e escolher um ou outro para conversar. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. E se você sair da casa não muito bem, sentir algo, peça algum trabalhador aí que possa, né, esclarecer você, ou ou te direcionar para alguma sala de tratamento, alguma coisa. Você tem que sair melhor do que quando entrou. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos lá os cursos, né, na casa, temos todas as semanas, aí, todos os dias, temos bastante atividades, né, evangelização infantil, juvenil, desobsessão, os cursos, então procure aí saber o que a casa oferece. Continuamos ainda com a doação de sangue, né, para a recém-nascida, a Laura, filha da Michele. Então, aqueles que quiserem fazer a sua doação, né, de sangue, Rua Peri 361, de segunda a sábado, das 8 às 12 horas. E doadores de 16 a 69 anos. Ok? O programa da Rádio Semeando a Boa Nova, sábado, das 8 às 10 horas. Existe mal feito? É uma pergunta. Existe mal feito? E o convidado é o Fernando Lobato. Então você faz a sua pergunta, né? Eles respondem lá no ar, você concorre a um livro. Eu sei que muita gente daqui acompanha, porque eu vejo lá o nome da pessoa. Mas se você não quiser se identificar, né, na sua pergunta, não tem problema, não precisa dar o seu nome. E eles então respondem, né,
a sua pergunta, a sua dúvida, tira a sua dúvida. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, passar a palavra para o Leandro, que vocês estão vendo que nós estamos aí, uns trabalhadores com uma camisa vermelha, plasmando amor. Então, ele vai falar um pouquinho, e para a gente entender, vocês entenderem também. Tá bom? Boa noite. Tudo bem? Bom, o Edson sempre fala para vocês da evangelização juvenil, que acontece todos os últimos sábados de todos os meses. Então, há quase 2 anos nós estamos com essa proposta. Hoje, por favor, coloca a tela ali, ó. Apaga a luz para mim, por favor, o Ayrton, da palestra aqui. Somos em 27, na verdade, eu acredito ainda que sou jovem, mas somos 27 jovens e mais dezenas de trabalhadores, em torno de 20 trabalhadores nessa proposta. Tá? Então, aqui está uma foto nossa da campanha de doação de sangue. Então, eu gostaria de chamar os evangelizadores para vir aqui do meu lado. Então, e os jovens que vieram aqui hoje. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó, para a câmera pegar. Então, o Natan e a Yasmin, eles vieram representando todos os jovens dos sábados. Hoje nós estamos abrindo a campanha de doação de sangue. É uma campanha contínua. É claro que tem... Contudo, mesmo que você não possa doar sangue, converse com amigo, vizinho, parente, seja lá quem for, que consiga fazer isso. Porque essa campanha, ela, na verdade, não só isso, né, mas especificamente sobre sangue, você não precisa necessariamente doar o sangue, dar o seu sangue para estar ajudando. Você incentivar alguma pessoa a doar já é alguma coisa, porque você vai estar ampliando a campanha e massificando a campanha, fazendo com que ela consiga se expandir para outros lugares e chegar para as pessoas que mais necessitam. Obrigado. Quer falar também, Yasmin? Hoje não. Boa noite. Acho que tanto para mim quanto para todos os jovens é muito gratificante ver uma coisa que a gente colocou lá no início no papel sendo concretizada agora. A gente está colocando em prática. Então, é muito gratificante. Eu não sei o que eu falo, tô com vergonha. Então, doe sangue ou então incentive, já que se você não for apto. Vamos aumentar essa corrente do bem. Quer falar? Fala das dúvidas aí que a gente vai falar. Então, diante dessa ideia, né, dessa campanha que nós viabilizamos por eles, nós devemos estar, né, em todos os trabalhos da casa. Nós vamos ter um posto ali de atendimento, de informações, para aqueles que possam ter alguma dúvida ou conhecer aonde estarão podendo, né, fazer essa caridade, né, que talvez seja uma das formas mais precisas da gente praticar aquilo que a gente está sempre aprendendo e recebendo aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. Só para acabar, para a gente começar os tratamentos, é muito gratificante para os jovens que quem for doar, por exemplo, para a Laura, acabou a campanha da Laura, vocês não tiverem mais uma pessoa para fazer isso, é muito importante vocês falarem que está lá pela juventude da Seara das Fraternidades. Que isso ele vai computar para a gente um número X para a gente conseguir saber qual é a dimensão da nossa proposta e o que nós temos que fazer para melhorar. Então, são números que só somam e que no futuro nós queremos fazer campanhas fora do Hemocentro. Fazer também em outros locais com mais pessoas. Então, é importante ter essa consciência também.
Homens podem doar de 2 em 2 meses, mulheres de 3 em 3 meses. Vamos fazer essa carteirinha e vamos fazer isso com amor. Pessoal, a gente como faz esse trabalho, né, normalmente nós vamos, né, eu vou também em hospital, vou em alguns lugares, também fazer alguns atendimentos fora aqui. E a gente vê a necessidade, né, quando o familiar comenta e a gente percebe o quanto a carência que existe, sabe, em relação a isso. Talvez nós ainda não precisamos passar por isso. Então quem não passou não sabe o que é. Mas quem passa, né, por esse problema, por essa dificuldade, é muito difícil. Parece ser tão fácil você falar assim, eu vou lá doar. Mas às vezes a pessoa não vai, ela fala vou, mas não vai. E tem uma dificuldade muito grande. Então vamos pensar com bastante carinho, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se de repente somos nós, né, quem vai precisar do sangue. Então eu conto com a colaboração de vocês. A Laurinha, a mãe, agradeceu bastante, né? Ela está recebendo bastante, já recebeu bastante sangue, porque ela é recém-nascida, né? É prematura, tem uns probleminhas. Então, vamos assim continuar com esta campanha, não só com a Laurinha, mas outros, porque lá também tem outros pais, outras mães aflitas, né? Que ela mesma diz que tem uns casos bastante difíceis e precisando também de sangue. Então vamos colaborar, né, pensar com carinho, tá bom? Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes, com fé. Peço por gentileza, aqui no salão ainda vamos permanecer em silêncio, certo? E o celular ainda desligado, por favor. Obrigado.